Montamos um grupo para estudar para a prova da Polícia Federal. Então nós estamos resolvendo a prova de agente que foi aplicada agora em 2012, acho que maio de 2012. Julgue os itens seguintes acerca de noções de economia, tá vendo? Não são questões de economia, são noções, ou seja, é um conhecimento elementar de economia, não é um conhecimento aprofundado. A gente tem que levar esse trem em conta para poder falar se é falso ou é verdadeiro. A questão falsa ou verdadeira ela é muito mais difícil que aquela de 5 itens, porque nos 5 itens a gente escolhe o mais correto ou o mais falso. Tá? Aqui é muito difícil você falar se o trem é falso ou verdadeiro. Quer ver um exemplo? O superávit primário de uma economia corresponde à poupança gerada pelo governo para o pagamento dos juros da dívida pública. Essa noção aqui de superávit primário, gente, não é uma noção. Isso aqui é uma noção errada que os jornalistas colocam nos textos de economia, tá? Para simplificar o que é superávit primário, mas está totalmente errado. Nas empresas privadas tem uma noção, tem uma coisa parecida com superávit primário, que é a tal da EBITDA. O que é a EBITDA? É os ganhos, são os ganhos antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Tá? Então, earnings before. Então, é praticamente os ganhos antes das despesas financeiras. Mas vamos lá, o que é superávit primário? Essa definição aqui é a melhor definição que eu encontrei lá no IPEA. Para entender o significado dessa expressão é útil, antes de mais nada, lembrar que o superávit quer dizer resultado positivo. Então, poderia ser déficit, mas é superávit. Surge quando, ao final de um período, se verifica que os gastos foram menores que a receita. Tá vendo? Então, por isso, superávit. Caso contrário, registre-se déficit. Isso no orçamento familiar e em empresas no governo. O superávit primário se refere às contas do governo, né, que é o caso. Toda vez que ele acontece, significa que a arrecadação do governo foi superior a seus gastos. Mas há um detalhe: no cálculo não são levados em consideração os juros e a correção monetária da dívida pública, ou seja, as despesas financeiras, tá vendo? Deixadas de lado porque não fazem parte da natureza operacional do governo. Então, o superávit primário é o resultado operacional, tá? Superávit porque é positivo. O resultado primário, seja ele superávit ou déficit, é um indicador de como as contas do governo, de como o governo está administrando suas contas. É evidente, se o resultado for positivo, tá quanto maior, melhor. E se for negativo, é porque a situação está muito ruim. Outra definição de superávit primário aqui. Podemos afirmar que o superávit primário é quando os impostos arrecadados pelo governo são maiores que as despesas realizadas, excluindo-se os juros e a correção monetária da dívida pública. Então aqui falou correção monetária também, é a mesma coisa, tá? Em virtude de não fazerem parte da natureza operacional do governo. Então a mesma definição. Então todo bom economista faz uma definição correta. Um dos conceitos mais importantes para indicar o esforço fiscal do governo brasileiro desde 1999 é o conceito de superávit primário. O superávit primário nada mais é que o total da receita do governo menos gastos não financeiros. A receita menos os gastos, tá? Mas gastos não financeiros, ou seja, exclui os gastos financeiros. Tá? Receita menos despesa, excluindo os gastos financeiros. O que exclui, portanto, o pagamento de juros. O tamanho do superávit primário sinaliza, aqui que está a confusão que os jornalistas fazem. O tamanho do superávit primário sinalizaria o esforço que o governo faz para pagar a sua dívida, o principal e os juros que incidem sobre o estoque da dívida. Então, essa definição aqui, gente, que é evidente, o superávit primário, o que é? É o resultado operacional, ou seja, antes das despesas financeiras. E é evidente que quanto maior é o superávit primário, maior é o esforço do governo para pagar os juros e o principal da dívida. Tá? É evidente que sim, né? Mas isso não significa que o superávit primário é a poupança para pagar a dívida e juros, essas coisas. Tá? Aí que está o erro da definição. Esse sinalizaria aqui, os jornalistas comem e põem que é, né, o esforço do governo para pagar a sua dívida. Mas agora, se vocês forem procurar em notícia de jornal, aí sim vocês vão encontrar que superávit primário é sinônimo de economia para pagar juros da dívida. Lá, ó. Economia para pagar juros da dívida chega a... Isso aqui, vamos ver aqui, acho que eu peguei, que está ali... Lá do jornal, o superávit primário, esforço para pagamento dos juros da dívida do setor público consolidado, tá vendo? Tudo mentira. Governos federais chegou a 12, tá vendo? Então, essa definição aqui vocês vão encontrar muito em jornal, mas é uma definição errada. Não é esforço para pagar a dívida, tá, né? Para pagar a juros. É simplesmente um resultado operacional.
Então, as pessoas entraram com recurso, pediram a anulação do item, mas o CESP indeferiu. O que ele alegou? Que superávit primário é a diferença entre receitas e despesas do governo que será utilizada para pagar os juros da dívida pública. Mas e se não tiver dívida pública? Se o governo pagar toda a sua dívida pública, não tem jeito de ter superávit primário? Então, isso aqui é uma burrice, gente. Não tem. Tá? Isso aqui é uma asneira que o CESP está falando. Superávit primário é a diferença entre as receitas e despesas de um governo que será utilizada para pagar os juros da dívida pública. Olha só o tamanho da besteira, tá? Mas então, o que é superávit primário? Em poucas palavras, é o resultado antes das despesas financeiras. Simplesmente isso. É um conceito bem simples, igual das empresas privadas, tá? Não tem o que complicar. Só que a definição não foi essa, tá? O item foi tido como verdadeiro, tá? Pelo CESP. E eu acredito que a questão deveria ser anulada, ela foi muito mal elaborada, o examinador foi muito burro. E é complicado, porque mesmo a gente sabendo a matéria, a gente não sabe o grau de burrice do examinador, daí a dificuldade de acertar. Aí você sabe que esse trem aqui está errado, você marca como errado, o examinador é burro e fala que está certo. Você recorre e ele confirma que isso aqui está certo. Aí você teria que entrar na justiça, pegar os melhores autores de economia e provar que essa merda aqui está errada. Eu acho isso aqui, gente, é a questão de cidadania. As pessoas que entendem deveriam entrar e fazer essa merda ser anulada. Falou, moçada?